problema com a China e com a Coreia. E a gente quer entender um pouco mais sobre isso, até porque existe um desafio muito grande nessa relação empresarial em expansão que está acontecendo com o Brasil e os países asiáticos, né? Olha só, para você ter uma ideia, ao longo de 12 anos de atuação, já o Dr. Pedro Qualiato, que é mestre em Direito Empresarial Internacional pela Universidade da Califórnia, que atua também na Qualiato Advogados, ele tem muitas informações para compartilhar conosco, para ajudar a desfazer um pouco esse nó, porque vez por outra, ou é Brasil e Estados Unidos, ou é Brasil e China, ou é Brasil e Mercosul. Nós vamos entender um pouco como é que está essa relação comercial, conversando sobre direito empresarial com o advogado Dr. Pedro Qualiato. Muito obrigado por atender a nossa equipe, por compartilhar conhecimentos aqui conosco, Dr. Pedro. Bom dia, Edson. Bom dia, Nath Luquezzi. Eu Bom que dia. agradeço o convite. É um prazer participar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Doutor, a gente sempre acredita que atender empresas estrangeiras vai muito a mais do que aquela sempre prática que a gente chama de juridiquês, né? Na prática, como lidar com essas diferenças entre, por exemplo, um investidor europeu e um asiático na hora de assinar um contrato aqui no Brasil? Como é que as pessoas devem ficar atentas a esse aspecto? Edson, ótima pergunta. De fato, felizmente, nós temos tido um aquecimento na economia global e um interesse crescente de países em relação ao Brasil, de empresas estrangeiras em relação ao Brasil. Especialmente aqui na região de Campinas, a gente tem uma diversificação de investimentos, de investidores muito interessante em vários segmentos da indústria, de serviços e de países de diferentes lugares, diferentes partes do mundo. Por exemplo, você mencionou os países asiáticos, temos diversas empresas coreanas aqui na região, diversas empresas chinesas, tem empresas da Índia, que inclusive o nosso escritório aqui atende. Agora, em relação a como você atende e recebe essas empresas aqui, é uma questão bastante prática e que demanda bastante observação, porque você tenta se colocar na posição do investidor, do estrangeiro, percebendo ali o seu ponto de vista, a sua maneira de fazer negócio. Tem determinados países que têm a intenção de assumir um risco maior nos negócios aqui, que tem mais arrojo, desejam mais velocidade. Outros países são mais conservadores, preferem estudar o terreno, fazer um plano de negócio muito estruturado antes de começar. Então aí depende muito da nacionalidade, da cultura do país e também do próprio investidor, do dono da empresa, do acionista, qual é o grau de interesse, o quanto ele deseja de assumir de risco e a pressa que ele tem para fazer o negócio aqui no Brasil. Então, dependendo desses fatores, a gente dá um atendimento customizado para cada tipo de empresa e cada tipo de empresário. Bom dia, doutor. E é claro que tem também, né, a questão da contrapartida, na contramão também, muitos brasileiros querem expandir seus negócios, querem ir para o exterior. E aí, o que esse investimento fora do país, seja nos Estados Unidos, na China, enfim, o empresário brasileiro tem que levar em consideração? É mais difícil, o contrário, o brasileiro chegar até um outro país? Nath, desde o início da globalização, há mais ou menos uns 25 anos, os brasileiros também têm se aventurado empreendendo, fazendo empreendimentos lá fora. Tem algumas dicas que valem tanto para um brasileiro que queira, que deseje expandir os seus negócios para um país estrangeiro, como para uma empresa estrangeira que queira vir para o Brasil. Alguns conselhos, recomendações bem importantes. Primeiro, é conhecer do mercado, da cultura, do seu setor que você está entrando. Você indo para um país estrangeiro, você está num território desconhecido. Então, é muito importante que você tenha um conhecimento prévio da atmosfera do negócio, do funcionamento geral, das leis trabalhistas, das leis tributárias, das regras estatutárias, corporativas, de como o país estrangeiro, se ele é receptivo ou não com empresas estrangeiras. Muitas vezes é aconselhável, por exemplo, tanto para o brasileiro que vai para fora, como do empresário de fora que vem para o Brasil, que ele se associe a um local,
a um empresário local para iniciar o seu negócio, tendo um sócio que conheça e que fale a língua e que conheça os detalhes de como é fazer negócio nesse país. Também verificar sempre as regiões, diferentes regiões do país que você deseja ir, por exemplo, se há benefícios fiscais ou algum tipo de atrativo ou oferta especial. Aqui no Brasil a gente tem cidades e estados que gostam e que tentam de todas as formas atrair empresas estrangeiras. A própria região de Campinas tem cidades que oferecem descontos no IPTU, que oferecem imposto sobre serviço bastante reduzido, que oferecem condições bastante favoráveis para que uma empresa estrangeira se estabeleça aqui. E também é importante verificar a mão de obra local. A mão de obra é fundamental. É muito importante que a empresa verifique se o local que ela está, que ela deseja incorporar, registrar o seu negócio, possui uma mão de obra qualificada necessária para o desenvolvimento do seu negócio. Caso contrário, isso pode ser também uma barreira bastante relevante, bastante importante no desenvolvimimento de um negócio num país estrangeiro. Bom, doutor Pedro, eu participei, trabalhei um tempo no serviço público. E aqui em Campinas, vez por outra, tinha uma delegação de uma cidade que vinha para cá, ou de Campinas que ia para lá, aquela história de cidades irmãs, mas é um negócio assim, muito superficial, fosse fazer uma visita lá, fazia uma visita aqui, mas nunca avançava muito. Essas reuniões, elas acabam virando alguma coisa ou é apenas para sentir o terreno, para ver se dá ou se não dá, doutor? Edson, recentemente temos tido até um aumento no número dessas reuniões, esses planos de cooperação, acordos de parceria. Isso tem um potencial, sim, de resultar em negócios, inclusive não só da parte da administração pública entre as delegações, mas também entre universidades, na parte acadêmica. A gente tem visto universidades aqui de Campinas, encabeçadas sempre pela Unicamp, mas as outras particulares também fazem diversos convênios com universidades estrangeiras, que acabam resultando em cooperações, em intercâmbios entre estudantes, entre professores, e que posteriormente resultam em negócios. Os alunos saem das faculdades, abrem negócios, startups, e com os contatos realizados na época da universidade, eles conseguem realizar negócios. Então, nessas reuniões que você mencionou, o que pode sair são diretrizes para acordos de cooperação entre países ou entre estados ou entre cidades. Então, Campinas faz um acordo de cooperação com Lisboa para que se dá facilitação de instalação de empresas, facilitação quando é a nível federal da concessão de vistos ou, eventualmente, outras facilitações, claro, dentro da legalidade. Quando a gente fala a palavra facilitação, elas pode soar mal, mas não, aqui eu estou falando de facilitações como benefícios fiscais para o fomento, a implementação, o fomento de negócios internacionais. Doutor, e como hoje a gente tem falado muito do mercado digital, principalmente as empresas chinesas que chegam assim com preços altamente competitivos, como é que o comércio digital, não só internacional, mas ele tem afetado também essas práticas de direito comercial internacional? Nath, o comércio digital ele serviu como uma aceleradora no comércio internacional, né? O que antes era feito só através de pedidos que iam por fax ou por e-mail, ou por telefone, quando isso se tornou, foi escalonado pelas mídias sociais, pelas redes sociais, isso ganhou uma dimensão enorme. Então, isso acelerou muito e aumentou muito a realização de comércio. Hoje é possível um brasileiro comprar um produto da China e esse produto chegar aqui em 48 horas, 72 horas, dependendo do meio de transporte utilizado. Então, isso aumentou bastante, mas também aumentou os desafios, porque há algumas regras, alguns critérios que não podem ser desobedecidos, que têm que ser seguidos,
seguidos, não importando a velocidade ou o volume da demanda. Então, questões de remessas internacionais de dinheiro, questões de importação e exportação de produtos, questões logísticas, burocráticas, elas continuam existindo e é um desafio para as pessoas que operam, que assessoram essas empresas, eles darem o suporte necessário na velocidade necessária que os negócios acontecem, que estão acontecendo, que vão continuar acontecendo numa velocidade realmente muito grande. Nath, seria isso. O senhor acha que o idioma, por exemplo, é uma barreira muito grande a ser transposta, doutor? Edson, eu não acredito que o idioma hoje seja uma barreira tão grande como já foi antigamente, por várias razões. Primeiro que, apesar de termos centenas de idiomas ao redor do mundo, existem os idiomas que foram convencionados como aqueles idiomas internacionais utilizados nas relações. O inglês, o espanhol e, recentemente, o mandarim. O chinês também tem sido bastante utilizado. Porém, não é só a questão idiomática, porque a questão do idioma hoje, você pode superar, ou pelo menos ter um suporte muito grande, utilizando a inteligência artificial, utilizando tradutores. Isso te possibilita manter um diálogo ou uma negociação, mesmo sem ser fluente em determinada língua. A questão aqui é um pouco mais profunda na minha visão. É uma questão cultural, de você entender os anseios, os costumes e a maneira que o empresário internacional se porta em relação ao Brasil. Tendo isso em mente, por exemplo, conhecendo como ele faz negócio no próprio país, como ele faz negócio em outros países estrangeiros que eventualmente a empresa já está operando, e tendo isso em mente, conhecendo um pouco da cultura do país que você está negociando, isso facilita bastante. Por exemplo, essa semana a gente teve a comemoração do Ano Novo Chinês, lá na China. Foi a única semana do ano que a China para efetivamente para celebrar o Ano Novo do calendário chinês. É importante que o empresário brasileiro saiba disso, conheça isso. Primeiro, para saber que não é uma semana para você mandar coisas, fazer contatos, mas também, eventualmente, para desejar Feliz Ano Novo, para você se inteirar do que se trata o Ano Novo chinês, e isso facilita muito. O estrangeiro, quando percebe esse interesse genuíno do brasileiro na sua cultura, ele vai ter um nível de confiança maior, ele vai estabelecer uma relação de longo prazo. Então, isso facilita muito, além, claro, do conhecimento do idioma que você mencionou, Edson. E como são as barreiras também hoje na questão jurídica do uso de inteligência artificial, do uso de dados? A gente tem a nossa lei brasileira, né, LGPD. Como que funciona quando as Big Techs chegam aqui no país? Elas têm que se adequar a tudo isso ou elas podem fazer um mix, né, do que é permitido no país dessa Big Tech e o que é permitido aqui? Essa questão da inteligência artificial, ela é provavelmente o maior desafio jurídico, legal da atualidade, tá? Por que eu digo isso? Porque é uma questão muito abrangente, que envolve a questão de proteção de dados pessoais, envolve questões de propriedade intelectual e outras muitas questões. Os países, inclusive o Brasil, estão desenvolvendo ajustes e adaptações nas suas legislações para se adequarem à nova realidade da inteligência artificial. Ainda não há um consenso, e talvez não haja em um curto ou médio prazo, em relação a isso. Mas o que se faz, e o que já se fez em situações quando tivemos, por exemplo, o advento da internet, algumas décadas atrás, é uma legislação global que é criada a título de aconselhamento, a título de referência, e aí os países, dentro das suas jurisdições, das suas soberanias, estabelecerem leis e regras que se adaptem e se adequem a essa legislação global internacional. Isso que se usa normalmente. Aí uma curiosidade, Nath, sobre inteligência artificial. Eu li essa semana que a China ela está, em relação à IA, ainda correndo atrás dos países como Estados Unidos, por exemplo, em termos de computadores avançados, em termos de microchips. Mas é claro que a China, como tudo que ela faz, ela está
correndo atrás, contratando profissionais, verificando, desenvolvendo produtos para diminuir a distância que hoje ela tem em relação a microchips de alta velocidade para o desenvolvimento de sistemas de IA tão avançados quanto existem hoje nos Estados Unidos. Então é interessante que mesmo os países grandes, eles têm os seus pontos fortes e seus pontos em desenvolvimento. E a China, sabendo bem disso, está correndo atrás para ter uma IA tão poderosa quanto a americana num curto espaço de tempo. Estamos conversando com o Dr. Pedro Quagliato, que é mestre em Direito Empresarial Internacional. Dr. Pedro, uma última pergunta aqui para o senhor. Eu tenho um grande amigo que me deu, inclusive, a primeira chance no rádio. Ele se chama Valdenei Amorim, e ele diz assim: Edson, tem horas que você precisa falar em letra de forma. Então, doutor Pedro, falando em letra de forma, para o empresário brasileiro que está nos ouvindo, que sonha em expandir os seus negócios para a Flórida ou para a China, qual é o primeiro passo que ele tem que dar para não sofrer logo ali na esquina, doutor? Bom, falando da parte de comportamental, eu diria que o estrangeiro ele procura aqui no Brasil sempre uma parceria com empresários que são éticos, transparentes, sinceros, que não fazem promessas que não possam ser cumpridas, que sejam pé no chão. Esse é o meu feeling, é uma sensibilidade que eu tenho. Agora, como você faz para expandir os negócios, você tem alguns canais que você pode procurar, como, por exemplo, associações de comércio internacional, existem câmaras Brasil-Estados Unidos, câmaras Brasil-China, Brasil-Índia, Brasil-Canadá, que são países que investem bastante no Brasil. Existem também os eventos, as feiras internacionais que são realizadas periodicamente nesses países. Eu estou falando globalmente, eu estou falando de Europa, eu estou falando de América Latina. É importante brasileiros que queiram procurar parceiros para, de repente, distribuir seus produtos, levar os seus produtos para outros países, comparecerem nessas feiras para formalizarem parcerias, estabelecerem relações de longo prazo. Também tem a questão da marca, é um ponto que eu sempre bato, uma tecla muito importante, tanto para empresas estrangeiras que venham para o Brasil, como para brasileiros lá fora. Primeira coisa, registrar a marca no país que você está entrando, para evitar surpresas, fazer uma pesquisa prévia para ver se o seu produto ou sua marca já não está registrado ali, algo similar. Então, são dicas importantes. E estudar a região, os costumes da região. Países grandes como Estados Unidos e China têm regiões muito distintas, algumas bastante receptivas e favoráveis a investimentos estrangeiros. A China, por exemplo, tem Hong Kong, que é um local onde se fala inglês. A língua oficial é a língua inglesa. A documentação, a burocracia é toda inglesa, em inglês, o que facilita bastante o comércio internacional. Então, por exemplo, seria um bom porto de entrada para um estrangeiro na China através de Hong Kong, e não através da China continental, que talvez seja um pouco mais burocrática ou complexa por conta do idioma. Então são questões, eu acho, importantes a serem levadas em consideração, mas principalmente transparência, ética e ser bastante conservador, não ser muito arrojado, não fazer promessas muito elevadas para os estrangeiros, porque no final, se você não cumpre, o que pode parecer um grande negócio inicialmente pode dar muito errado. Então seriam esses os pontos, Edson, as dicas que eu teria para dar. Doutor Pedro, muito obrigado, viu, pelos conselhos, pelas dicas que o senhor compartilhou conosco aqui com o ouvinte do Manhã Bandeirantes. Eu que agradeço a participação, Edson, foi um prazer. Nath, muito obrigado. Uma ótima sexta-feira para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Para o senhor também. Conversamos com Pedro Quagliato, é mestre em Direito Empresarial.